Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse conteúdo a gente traz tudo o que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional nesta terça-feira, dia 3 de junho de 2025. A gente vai falar muito sobre as datas confirmadas pela Conmebol para os jogos contra o Flamengo na Libertadores, onde vão passar as partidas, os horários, a data, que dia da semana vai ser. A gente vai falar sobre isso, também sobre o mistério de Ener Valencia no Equador. Será que ele vai jogar contra o Brasil na quinta-feira? Seria um tapa na cara da direção do Internacional e do seu torcedor. E se fala de Ener Valencia no Emelec. O que existe sobre isso? A gente vai falar aqui nesse conteúdo sobre o volante que foi procurado pelo Internacional nas últimas horas e a lista de 5 reforços para o técnico Roger Machado. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nenhum dos conteúdos por aqui. E é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Se tu não tem registro ainda, tá no primeiro comentário fixado aqui desse vídeo o meu link. Entra por ele, faz o registro por ele, em 1 minuto e meio tá feito e tu pode brincar e dar uma olhada nas melhores odds lá na KTO. E também tá no primeiro comentário fixado o link para tu entrar em contato com o pessoal da Mais Ágil, tá? Tá precisando daquele cascalho no bolso? A Mais Ágil pode te ajudar em até 1 hora. A Mais Ágil vai te ajudar em relação ao teu FGTS, teu fundo de garantia, valores que muitas vezes tu nem sabe que existem, quanto que tá lá parado, e a Mais Ágil em 1 hora coloca esse cascalho, de verdade, dentro do teu bolso. Então não perde tempo e chama o pessoal da Mais Ágil. Tem o WhatsApp na tela, mas também tem o link para tu entrar em contato direto com eles via WhatsApp também. No primeiro comentário fixado, vai de Mais Ágil, que é a garantia de sucesso, tá certo, gente? Vamos lá. O Inter tá de folga até quinta-feira, parada aí antes do Super Mundial ainda, claro, é bom deixar isso aí muito bem frisado, agora é data FIFA, tá? O Inter volta a campo no próximo dia 12 de junho, no outro meio de semana, contra o Atlético Mineiro, e aí vai ser só esse jogo, e aí tem a parada para o Super Mundial, e aí o Inter vai voltar a jogar só lá no meio do mês de julho. Bom, diante disso, hoje a Conmebol oficializou as datas e horários e tudo que diz respeito aos jogos contra o Flamengo pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América. E como a gente tinha trazido aqui, hoje foi confirmado pela Conmebol 2 quartas-feiras para esse baita jogo, talvez o grande jogo, talvez não, é o grande jogo das oitavas de final da Copa Libertadores da América entre Inter e Flamengo, tá? O jogo de ida vai ser no Maracanã, no Rio de Janeiro, no dia 13 de agosto, às 9h30 da noite. Vai ter transmissão de TV aberta da TV Globo e TV fechada com ESPN e ainda o streaming, que é o Disney Plus, tá? Então, são 2 transmissões, TV aberta com a Globo, tem ESPN e Disney Plus também na TV fechada ESPN, Disney Plus, o streaming, dia 13 de agosto, 9h30 da noite lá no Maracanã, o jogo de ida. A volta na outra quarta-feira, uma semana depois, dia 20 de agosto, aí tudo aqui em Porto Alegre, no Estádio Beira-Rio, também 9h30 da noite, também com TV aberta da Globo e também com streaming Disney Plus e TV fechada com a ESPN, tudo definido aí em relação à vida do Inter nas oitavas da Libertadores. A gente aguarda uma confirmação da CBF sobre as oitavas da Copa do Brasil, quando o Inter vai enfrentar o Fluminense. Bom, eu quero falar agora aqui sobre Ener Valencia, tá? Porque a gente tá na data FIFA, teremos jogos das seleções. E o Ener Valencia, apesar de estar lesionado, está com uma lesão grau 2 na posterior da coxa direita, sofrida no dia 8 de maio, no jogo lá em Medellín pela Libertadores contra o Atlético Nacional. Está aí, isso aí dá mais ou menos 2 semanas e meia, quase 3, de recuperação que está o Ener Valencia. Ele foi convocado mesmo assim pelo BKSS, técnico argentino da seleção equatoriana, está por lá. A gente falou muito aqui, pra que ele vai convocar o Ener Valencia? Pode ser pela liderança dele, é um dos, se não o principal jogador aí na história da seleção do Equador. É um líder nesse time do Equador. O BKSS convocou 30 atletas, só 23 entre time titular e banco de reservas ali que assinam a súmula da partida, então é bem possível que ele não jogue nenhum dos 2 jogos. O Inter até emitiu uma nota dizendo que ele não tem condições e frisou isso para a seleção equatoriana, que o Valencia não tem condições de jogo, tá? Porém, o jogador de 35 anos, ao chegar lá em Guayaquil ontem, à tarde, ele foi entrevistado por jornalistas que estavam o aguardando no aeroporto e ele foi questionado sobre a sua recuperação. Ele disse que ele está bem melhor, tá, da lesão que ele teve na posterior da coxa. Vamos lá, o Inter aguarda que ele volte a jogar depois da parada para o Super Mundial. Então é natural que a evolução seja nesse nível, que ele esteja se sentindo muito melhor,
já passadas aí mais de 2 semanas, 20 dias aí que o Ener Valencia teve, mais de 20 dias, aliás, que o Valencia teve essa lesão na posterior da coxa. Porém, ele também foi questionado sobre um possível retorno ao Emelec, clube que o formou para o futebol sul-americano. E sobre essa questão, o Valencia não descartou a possibilidade de retornar ao Emelec. Ele disse o seguinte: nunca se sabe, pode ser, a gente nunca descarta nada. Por hora, a gente espera que o Emelec melhore. O Emelec ele é 13º, 14º de 16 clubes no campeonato equatoriano. E aí foi questionado se ele tinha alguma conversa também com o Emelec. Ele disse que conversa não existe nenhuma, tá? Mas que tá torcendo para que a equipe melhore, mas não descartou ali na frente um possível retorno. Ele tá com 35 anos, tem um contrato com o Inter de mais 1 ano e meio até final do ano que vem, final de 2026, e é um jogador que a gente sabe, eu já trouxe a informação aqui, o Inter não trata como inegociável, porque ele é um jogador que não se firmou desde que chegou. Jogou muito naquela Libertadores de 23, teve o jogo que ele perdeu aqueles gols inacreditáveis contra o Fluminense, mas em 24, maus e bons momentos, 25, bons e maus momentos também. É um jogador que não se firmou desde que chegou, tá bem aquém, daquela expectativa do torcedor e também da direção do Internacional, então ele não é tratado como inegociável, e a gente sabe que já apareceram propostas do México para ele voltar lá, ele já jogou no Tigres, que ele já teve propostas do futebol da Arábia, da Major League Soccer, e agora não estão chegando essas propostas mais valorosas para o Internacional. Mas chegando algo bom, sim, é possível que o Inter negocie o Ener Valencia. Sobre chegadas, tá, gente? O que eu quero falar aqui? Sobre o volante sondado pelo Inter e a lista de reforços para o Roger Machado. Antes, lembrando, a gente está muito próximo dos 92 mil inscritos, então se tu tá assistindo e não é inscrito ainda, te inscreve agora aqui no canal, deixa o teu like nesse vídeo e ativa o sininho das notificações. A gente tá aí com o objetivo de chegar aos 100 mil inscritos o quanto antes, então te inscreve se tu não é inscrito, ativa o sininho e deixa o teu like, estamos chegando já aos 92 mil inscritos. Um beijo para todo mundo que já é inscrito aqui no canal. Bom, o volante que o Inter está de olho é o Kaique, volante do Juventude, jogador que tem muito do Roger Machado, muito dedo do Roger Machado na grande fase que ele viveu em 2024, inclusive naquelas semifinais contra o Inter, que o Juventude eliminou o Inter no Gauchão passado. Ele tá com 29 anos, tem pouquíssimos jogos nessa temporada pelo Juventude, porque na reta final do ano passado ele passou por uma lesão e uma cirurgia no joelho, tá? Ele tá voltando agora, então tem menos de 10 jogos aí na temporada, 5 jogos, tá? 5 jogos na Série A do Campeonato Brasileiro. O Juventude teve um jogo adiado contra o Palmeiras por conta do Super Mundial, que seria o jogo da próxima rodada pós-data FIFA e pré-Super Mundial. Então, não preocupa a questão dos 7 jogos para o Inter, tá? E é um jogador que o Grêmio queria. O Grêmio fez uma proposta, ouviu do Juventude que o valor era considerado baixo e que o Juventude gostaria de 5 milhões, pelo menos, 5 milhões de reais pelo jogador. Empréstimo é descartado pelo Juventude, ele é um jogador importante que está voltando de lesão. Juventude não vai querer perder um atleta assim de 29 anos de barbada. Então, se o Inter quiser contratar o Kaique, vai ter que botar uma grana na mesa. Pré-contrato não tem como, ele tem vínculo até dezembro, poderia assinar um pré-contrato a partir de julho, mas aí o Inter tem uma pressa pro volante por conta da lesão do Fernando. Então precisaria de um volante o quanto antes, não esperaria pro final do ano, depois de assinar um pré-contrato em julho. Não faria sentido esse tipo de negociação, mas o Kaique é um jogador que foi procurado pelo Internacional, tá certo? Agora eu quero falar também do que o Inter, aliás, está pensando para essa janela, tá? Tá aberta uma janelinha, uma janela que foi feita pensando nos clubes do Super Mundial. Essa janela vai até o dia 10 de junho, tá? Ela já abriu no dia 1º e vai até o dia 10 de junho, 10 dias para contratar reforços, mas a janela quente mesmo, que é a do inverno, que é a maior janela, é 10 de julho a 2 de setembro e o Inter já está pensando nos reforços. 10 de julho a gente está falando ali da reta final do Super Mundial, semifinais e finais de Super Mundial. Seria para, quando abrir a janela, tu já ter os reforços engatilhados e eles irem chegando, principalmente até o dia 30, que tem o jogo de ida contra o Fluminense nas oitavas da Copa do Brasil e também os confrontos contra o Flamengo nas oitavas da Libertadores. Os 5 reforços que o Inter quer anunciar nessa janela, tá? O lateral direito, que vai ser o Alan Benítez, do Cerro, tá tudo acertado com ele, chega de graça. Um zagueiro, o Inter tem o entendimento de que ou Vitão ou Vitor Gabriel, recebendo propostas, podem acabar as propostas sendo muito boas, sendo vendidos, então o Inter quer se precaver e ter mais um zagueiro no elenco. O Rogel vai voltar pro Hertha Berlim também. Um primeiro volante ou segundo,
tá? Porque o Inter tem 2 diagnósticos. Primeiro, precisa de uma reposição, um nome à altura da lesão do Fernando, que não deve mais jogar, pelo menos, olha, se não na temporada 2025, vai jogar lá no final, em dezembro, tá? Vai ser uma lesão aí confirmada de ligamento, 4 meses, pelo menos, 4 a 5 meses para a recuperação do Fernando. Então, o primeiro ou o segundo volante, tá? E um centroavante. Então, a gente tá falando de lateral, zagueiro, volante, centroavante e mais um ponta, tá? Porque o Vitinho tem muitas lesões, o Carboneiro também tem tido lesão, então o Inter tem uma preocupação em relação aos seus pontas. Então é mais ou menos por aí. O lateral direito vai ser o Alan Benítez, um zagueiro, diante de uma possível venda do Vitão ou até do Vitor Gabriel, um volante, principalmente pelo Fernando, se puder jogar nas duas, melhor ainda, um ponta e um centroavante, muito porque o Inter já tinha diagnosticado na última janela que precisava de um centroavante mais de área em relação a Borré e Ener Valencia, e também porque eles têm se lesionado bastante e tem as convocações do Ener para o Equador e do Borré para a Colômbia, até o momento nomes mantidos em sigilo no estádio Beira-Rio, tá certo? Deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações que eu volto para falar mais do Inter por aqui. Beijo, um abraço e até a próxima.